As manhãs na colina pareciam brincar com a ideia de normalidade. O silêncio das árvores, o ar gelado que cortava a pele e o som distante dos pássaros compunham uma paz traiçoeira, onde a tensão nunca se dissipava completamente. Ana acordou, ainda com as marcas da noite anterior sufocando sua garganta, mas havia algo estranho naquela sensação de bem-estar que a invadiu ao abrir os olhos. Como se, após ser arrastada para o abismo por mãos invisíveis, o próprio abismo a tivesse devolvido, por enquanto. Enquanto Ana tentava encaixar as peças de seus sonhos repetitivos, André, longe dali, caminhava por entre os mortos, em rituais silenciosos de um saber ancestral. Cada um seguia seu caminho em busca de respostas, sem saber que, no entrelaçar desses caminhos, um novo sinal estava prestes a ser revelado. E naquele dia, o passado e o presente sussurrariam com ainda mais força: não existem coincidências na colina. Apenas presságios. A Colina das Almas Perdidas. Marli DHF. Capítulo 10. Sinais. Ana levantou-se e constatou que André já havia saído. Apesar das fortes dores na garganta, sentia-se especialmente bem naquela manhã. Algo que para ela parecia estranho, afinal, como pode alguém se sentir bem após quase ser morta por um fantasma? Vestiu um agasalho e foi para a porta da cozinha. Respirou fundo. Um ar gelado e puro. Fechou os olhos e começou a lembrar dos detalhes de seu sonho. Porque tantas vezes havia sonhado com aquela mesma árvore. Não era a árvore da maldição, era outra, muito diferente. Porque aquela mulher havia dito que ela jamais ficaria com seu amado. O que a mulher sabia a respeito de sua intimidade? Talvez fosse melhor tentar encontrar a tal árvore. Em um ímpeto, resolveu procurar o objeto de seu enigma. O sítio era bem grande, tinha árvores aos punhados para todos os lados, mas estava disposta a encontrar aquela que permeava seus sonhos. Olhou em volta. Tudo parecia calmo. Não ouvia qualquer ruído, a não ser dos pássaros, que mesmo com frio, insistiam em cantarolar, como se fosse um lindo dia de sol. Calçou suas botas e saiu caminhando. André havia saído muito cedo. Naquela manhã, resolveu ir até o cemitério. Seu coração pedia para que acendesse algumas velas e fizesse algumas orações pelas almas dos mortos, principalmente, pela de Nina. Foi até a sua casa, colocou algumas velas em sua pequena mochila de couro surrada, que sempre usava pendurada em seu ombro esquerdo. Pôs também alguns ornamentos, como se fossem presentes aos seus antepassados. Em seguida, se dirigiu ao cemitério. Entrou pedindo permissão aos mortos para se aproximar. Tirou seus sapatos e se abaixou sobre a terra molhada, desenhando em sua testa uma lua crescente. Depois se ajoelhou e disse algumas palavras em outra língua. Aguardou alguns momentos, como se fosse obter resposta positiva para entrar até sentir que poderia. Entrou entoando algum tipo de canção indígena pertinente ao seu povo. Via-se ali o xamã, não mais apenas o caseiro descendente do povo indígena do local. Pelo caminho, ia retirando alguns objetos de sua mochila e os colocando sobre os túmulos. Em frente a cada um, proferia uma palavra diferente. Quando se aproximou da grande árvore, onde diziam que estava enterrada a bruxa, uma lágrima rolou de seus olhos. Era um imenso chorão. Suas folhas desciam de um tronco muito alto e arrastavam no chão, varrendo as folhas que caíam em contorno. Formava exatamente um círculo em volta daquele triste lugar, parecia traçado à mão. André se abaixou e colocou algumas rosas brancas, acendeu 3 velas e cantou uma doce canção sacudindo sua maracá. Uma brisa leve sacudiu as folhas, fazendo o chorão dançar, como se a bruxa estivesse lhe agradecendo pelas delicadas lembranças. Ele se levantou e caminhou lentamente de costas, até sair completamente debaixo daquela imensa árvore. Continuou sua canção, oferecendo mimos aos mortos,
até que se aproximou do túmulo mais novo e bem cuidado do lugar, o de Nina. Seu coração apertou e seus olhos se encheram de lágrimas. Apesar de saber da continuidade da vida após a morte, sua maior tristeza era não poder ter vivido esse amor com todas as suas forças, enquanto Nina ainda estava ali. Tantos pensamentos vinham à sua mente. Por que nunca declarou seu imenso amor por ela? Hoje sabia que um não seria muito mais bem-vindo do que sua morte. Queria arrancar aquele sentimento de sua alma, mas ele insistia em permanecer. Tanto tempo amando alguém em segredo. Na verdade, não era um segredo. Estava mais para algo que caiu no esquecimento dela, pois jamais seria esquecido por ele. Não tinha como esquecer seu primeiro e único amor. Tantas promessas feitas e esquecidas com o passar dos anos. Como alimentar isso durante tanto tempo e ter de volta a morte como resposta? No entanto, precisava se conformar e buscar em sua crença o conforto. Cria que um dia estariam vivendo esse amor em toda a sua plenitude. O que lhe restava agora era continuar e fazer o que deveria ser feito, sem hesitação. Ajoelhou-se, acendeu algumas velas, por último colocou algumas margaridas amarelas e uma linda orquídea branca. Nina costumava dizer que as orquídeas pareciam beija-flores disfarçados. Modulou uma linda canção, que adquiriu um tom especial e ecoou longe, fazendo Ana ouvir e sorrir enquanto caminhava perto do celeiro em busca da tal árvore. Parecia o vento carregando propositadamente o som para o céu. André terminou a canção e saiu de costas, novamente fazendo uma reverência com a cabeça e aguardando alguns minutos por uma resposta positiva, para se retirar. Calçou suas botas, limpou a testa, com a mão, e foi em direção à sua casa. Ana rodeou o celeiro e começou a lembrar de quantas vezes havia brincado ali com André, enquanto eram crianças. Subiam e desciam daquelas árvores o tempo todo. Sentia que sua memória tinha algumas falhas, como se pedaços houvessem sido retirados. Entrou no celeiro, abrindo aquela imensa porta de madeira pesada, que rangia alto. Olhou atentamente em volta. Aquele galpão sempre a assustou, desde muito pequena. O lugar parecia tenebroso, aqueles ganchos pendurados, foices, feno esparramado pelo chão, máquinas velhas e enferrujadas e uma corda muito velha, em forma de forca, pendurada em uma enorme viga que sustentava o telhado. O último item fez o pouco bem-estar de Ana desaparecer por completo. Parecia colocada ali de propósito, para assustar alguém ou coisa assim. Seus olhos se fixaram na forca, e nada fazia mudar o ângulo de visão. Foi se afastando de costas, sem conseguir parar de olhar. Por um momento, se arrependeu de entrar ali, mas já era tarde. Sentiu alguém se aproximar por trás de si assim que chegou à grande porta para sair do tenebroso celeiro. Não teve coragem de se virar. Notou seu corpo gelar com a respiração pesada e difícil em sua nuca. Ante seu pavor, vieram as palavras em tom mórbido, sussurradas e tão graves quanto uma sinfonia gutural. Vou te levar para o mais profundo inferno, vou te fazer vagar cega pelo ódio e sede de vingança, assim como sua família fez comigo. Nunca terá paz. Nunca. Ana caiu de joelhos no chão e algo estranho começou a acontecer. Aquele homem velho apareceu de repente, com aquela antiga corda nas mãos, olhos negros, pele translúcida e a face deformada oculta pela sombra de um chapéu. Em instantes, o homem dos olhos de sangue desapareceu, e o velho também, deixando apenas um cheiro insuportável de morte ao redor. Ana ficou caída de joelhos, sem conseguir se mexer e muito menos gritar. Sua voz não saía, devido ao encontro da noite anterior. Com todo o pavor no olhar, virou-se morosamente, para ter certeza de que tudo havia desaparecido. Levantou-se e começou a caminhar de volta para casa a passos largos, pedindo a Deus que André já estivesse lá. Olhava para trás a cada minuto, certificando-se de que nem o homem de chapéu e nem o dos olhos de sangue seguiam e nesse momento, bateu de frente com uma imensa árvore, o que a fez cair sentada. Olhou para cima e viu o mesmo coração que havia visto em seu sonho, na noite anterior. Levantou-se e esticou os pés, no intuito de ficar mais alta, porém ainda não era visível, assim como em seu sonho.
Pensou um momento e decidiu subir para olhar, mas e se tudo acontecesse como em seu sonho? Se a entidade a puxasse pelos pés? Hesitou um pouco, mas a curiosidade era bem maior que o medo. Devagar, começou a subir pelos galhos da árvore. Já não tinha mais a mesma habilidade de quando era uma criança. Foi difícil, mas lá estava, um coração com 2 letras A no meio. Em cima, escrito André, e embaixo, Nina. Ficou desconsolada. Olhou para baixo e desceu, com muitos palavrões passando por sua cabeça. Por que eu sonhei com essa merda de coração, se não tem nada a ver comigo? Será que o espírito da Nina também está querendo me assombrar, por causa do André? Só me faltava. Vem não, sua vaca. Não quis ele quando estava viva, agora que está morta, vai ficar com graça, é? Ana desceu da árvore e foi embora, tentando colocar os pensamentos no lugar. André organizava as últimas coisas em sua casa, antes de voltar para a casa da colina. Pegou uma carta nas mãos, a leu novamente e fez um sinal negativo com a cabeça. Não tem como eu falar algo assim para ela. Pelo menos, não por enquanto. Guardou novamente a carta. Pegou sua velha mochila com algumas roupas limpas e saiu. Assim que chegou à casa, encontrou Ana brava e toda suja de lama. Ué! Estava pastoreando as cabras? Perguntou André, sorrindo. Eu lá tenho cara de quem pastoreia cabras. Sua voz está um pouco melhor. Onde você se meteu, André? Saiu sem nem falar comigo. Calma, Ana. Fui resolver algumas coisas. Aconteceu alguma coisa. Aconteceu um monte de coisas. Explodiu, levantando-se, empurrando a porta da cozinha com força e entrando a passos largos, seguida por André. Me conta. Fui até o celeiro, ver se achava a tal árvore do meu sonho. E achou? Achei. Achei a árvore, o fantasma dos olhos de sangue, o homem velho de chapéu. Achei tudo. Você é teimosa demais. Sabe que as coisas não andam boas por aqui e fica saindo sozinha. Agora eu não ando mais sozinha. Os fantasmas estão sempre comigo, tentando me matar. Tô bem arrumada. E pelo jeito, até a coitadinha da Nina está me perseguindo. Afirmou Ana, virando-se e fixando o olhar em André. Como? Isso é impossível. Impossível? Porque ela fez questão de me mostrar o coração na árvore. O coração de vocês dois, muito bem escrito, André e Nina. Não. Não pode. Ele balançava a cabeça em negativa e ia deixando Ana cada vez mais irritada. Pode. Pode sim. Ela deve estar com ciúmes de você. Está querendo me atacar. Engraçado que ela nem sabia da sua existência enquanto estava viva, né? Agora vem com gracinhas. É impossível, Ana. Acho bom você usar o seu dom para mandá-la me deixar em paz. Já não chega a tal maldição de família. Já tenho fantasmas o suficiente atrás de mim. E quer saber? Você devia ir lá pastorear as cabras, antes que fique de noite, afinal, você sumiu hoje, né? Onde você estava? Fui ao cemitério, prestar minhas homenagens aos antepassados. Era você cantando? Você conseguiu ouvir? Ouvi uma doce canção ao longe. Muito bonita, por sinal. Para quem era? Para Nina. Ana dirigiu um olhar de reprovação a ele e disse: por isso ela anda me atormentando. Vai, André, vai logo recolher as cabras. Disputar com gente morta. Isso sim é foda. André olhou para ela com a expressão desconcertada, largou a mochila e saiu, dizendo: abre seu olho, Ana. Ela compreendeu um fundinho de arrependimento por ter sido tão grossa. Sentiu que aquele abre seu olho poderia significar muitas coisas, inclusive a saída dele da casa da colina. André, me desculpa. As coisas não têm sido fáceis para mim ultimamente. Tudo bem, Ana. Já disse que não vou embora sem te ajudar. Pode ficar tranquila. Agora vou recolher as cabras, antes que anoiteça. Mais tarde a gente conversa. Ana entrou e foi para o chuveiro. Enquanto tomava banho, tentava encaixar as peças e pensar em algo que pudesse fazer para acabar com tudo aquilo. Quando saiu do chuveiro, viu no espelho embaçado o desenho de um coração exatamente como o da árvore. Limpou a imagem rapidamente e ficou olhando seu próprio reflexo.
Precisava encontrar um caminho que a fizesse sair daquele estranho labirinto em que se enfiou. Sentou-se na sala. Assim que começou a anoitecer, André voltou com algumas margaridinhas amarelas nas mãos. Olha, Ana, trouxe para você. Que lindas! Adoro margaridas. Onde as conseguiu, com esse tempo? Ana, pegando-as e cheirando o leve perfume das delicadas flores. São difíceis de achar, mas ainda há algumas por aí, perdidas. André, sorrindo pela felicidade de Ana com um gesto tão simples. Entre outras, é uma das que mais gosto. Obrigada. Eu é que devia arrumar algumas flores para me desculpar com você. Já passou, Ana. Tudo bem. Sei que não está sendo fácil passar por tudo isso. André, por acaso, chegou alguma notícia de minha mãe? Não, Ana. Por enquanto, nada. Meu pai disse que mandaria notícias toda semana. Estou preocupada. A comunicação aqui não é tão simples assim. As coisas são bem mais lentas. A última notícia que tive de seu pai foi há mais ou menos 6 meses. 6 meses. André fica sem graça, como se tivesse falado mais do que deveria. Sim, quando ele me avisou que talvez você viesse para cá. E como as cartas chegam aqui? Você disse quando cheguei que ninguém havia te avisado. Não chegam. Eu as pego, quando vou até a cidade. Me perdoe, foi a doideira da visita da sua amiga. Eu havia me esquecido disso. Ok. E quando você vai? Não sei, Ana. Talvez na semana que vem. Agora vou tomar um banho, estou com lama até o pescoço. André saiu pensando que deveria ter mais cautela ao falar certas coisas. A intimidade que estava criando com Ana poderia não ser tão benéfica assim, quando se tratava de manter a boca fechada para alguns fatos. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, Contos e Mistérios te aguarda para o próximo capítulo de A Colina das Almas Perdidas. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.